Muito bem, para começar, obviamente a gente vai atualizar, até porque é sexta-feira, a situação aí das rodovias para as nossas audiências, né? Quem está participando com a gente tanto no YouTube quanto quem está participando aí com a gente pela FM. Tem interdição que foi anunciada em razão das chuvas na 277, quilômetro 42, ambos os sentidos, na 116, quilômetro sentido 51 decrescente, e a 376, obviamente, continua aí bloqueada. Vale reforçar que por enquanto não há prazo de liberação, mas é o seguinte, né, Riva? Enquanto isso, os deslizamentos de terra na 376 ainda deixam muitas dúvidas e perguntas na cabeça dos nossos ouvintes e, obviamente, de nós jornalistas que queremos aprofundar e entender as questões do que exatamente teria provocado essa queda de terra, né? Esse deslizamento. Será que era possível evitar essa situação? E como ficará a segurança daqui para frente, visto que hoje é dia 2 de dezembro e a gente tem aí uma temporada de verão. A situação foi mais extensa na 376, mas vamos lembrar que a 277 há um mês já teve uma queda de uma pedregulho, uma pedra gigantesca lá que interditou parcialmente a pista. Novamente está interditada em razão das chuvas. A própria DENIT, que é responsável no caso da 277, já tinha dito que não descarta aí, que vai estudar, né, novas possibilidades de deslizamentos. Por isso garante que primeiro faça a liberação, porque analisa que nesse momento não há risco, mas fará constantemente um acompanhamento técnico. E na manhã de hoje, sobre a 376, há uma reunião acontecendo agora, apuração exclusiva, inclusive, da nossa equipe. Você que ficou sabendo, né, Guilherme Rivarola? Fomos apurar, certo? Fomos atrás e descobrimos que tem essa reunião dentro daquela sala que tem um monte de câmera, aquela coisa dentro da CESP, para saber, quem vai investigar? Secretaria de Segurança Pública, Isso, Governo do Secretaria de Paraná. Segurança Pública. Quem vai investigar? De quem podem ser as responsabilidades? Tá todo mundo sentado e reunido nesse momento. A Vanessa Fontanella, nossa repórter, está por lá e vai trazer as informações do que ela conseguiu apurar, porque essa reunião, obviamente, nem divulgada foi. Vanessa, bom dia para você. Oi, Rafa, Riva, bom dia para vocês e a todos que nos acompanham. Olha, às 9 horas da manhã, aqui nesse chamado gabinete de crise, que fica no Centro Cívico, o secretário de Estado de Segurança Pública, Wagner Mesquita, um representante também da Arteris e representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e de outros órgãos envolvidos aí, tanto na questão do resgate como da recuperação das vítimas, deram início a uma reunião a portas fechadas para falar sobre o deslizamento de terra na BR-376 no litoral do Paraná. Desde que esse deslizamento aconteceu na segunda-feira à noite, muitas equipes estão trabalhando, incessantemente no resgate das vítimas soterradas pela terra que desceu da encosta. Até o momento são 2 mortes confirmadas. Ontem, o corpo da segunda vítima foi encontrado. E ainda existe uma estimativa da Polícia Rodoviária Federal de que haja pelo menos mais 5 vítimas soterradas debaixo de toda aquela lama. E toda essa tragédia, tem gerado uma série de perguntas. Será que ela poderia ter sido evitada? E um dos principais questionamentos é sobre de quem é a responsabilidade. Essa semana, durante uma coletiva de imprensa, a PRF chegou a atribuir responsabilidade à Arteris, que era a concessionária responsável por aquele trecho. E ontem, por meio da Coordenação de Controle Externo da Atividade Policial, o Ministério Público Federal do Paraná também colocou ali, como eventual responsabilidade para a Polícia Rodoviária Federal nesse deslizamento de terra ali na 376. O Ministério Público Federal está acompanhando e aguardando o envio de informações solicitadas com urgência à concessionária e à Polícia Rodoviária Federal, sem prejuízo também de eventual instauração de procedimentos em outros temas, como, por exemplo, consumidor e ambiental. E hoje o que a gente tem nesse momento, então, Rafa, é o seguinte: essa reunião a portas fechadas com representantes da concessionária e também de outros órgãos envolvidos na questão de segurança, que fazem parte desse comitê de gestão de crise. A gente não sabe se eles vão ou não marcar uma coletiva para informar a imprensa sobre o que está sendo discutido ali. Mas, é claro, a gente continua aqui aguardando respostas, e também em busca de novas informações para poder passar para os nossos ouvintes. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Então é isso, reunião a portas fechadas. Pode ser até tensa essa reunião. Pode ser até tensa. Existem muitas dúvidas, Rivarola, antes da gente conseguir conectar os outros repórteres e conversar com eles a respeito dessa situação. Inclusive até sobre onde vai o limite de responsabilidade da concessionária. Tem gente que fala que chega ali próximo, já não estaria mais entrando na faixa de responsabilidade. Existe muita controvérsia, como a gente pôde
pode acompanhar, por exemplo, e aí nesse caso as famílias que obviamente não tem perdas irreparáveis, mas a questão, se quiserem uma reparação de danos dentro do que é possível, vão atrás de quem? Vão atrás de quem? E aí daqui para frente, como é que é feito esse monitoramento? E as câmeras que existiam na região? Essas imagens estão onde? Existem? Então são muitas dúvidas. A informação de bastidor que não estão na mão de ninguém. Que não tem. não estariam funcionando. Mas isso a gente não tem como trazer a confirmação porque a concessionária não se manifesta oficialmente, né? Nem dá entrevista, só por meio de nota que fala. Posso adiantar, Rafa? Aí, como a Vanessa colocou, o Ministério Público agora resolveu entrar na parada. E exigir. Mas é isso, Riva. Muitas dúvidas em torno da segurança para a temporada, de responsabilidades e se de fato foi uma questão inevitável de um acidente de causas naturais ou não, porque coincidentemente havia uma obra ali na região feita pela concessionária. Vamos lá, gente. A nossa modelagem de pedágio ela é muito esquisita. Por quê? O DENIT determina, a NTT faz, concede para uma empresa. Só que a PRF continua fazendo a segurança. Por quê? Qual é a determinação legal da Polícia Federal? Garantir a segurança, o tráfego e o cumprimento das leis de trânsito dentro das rodovias federais, certo? Essa é a atribuição. O que tem que acontecer? Existe uma informação de que a 3 metros além da rodovia, termina o acostamento 3 metros depois desse acostamento ainda é de responsabilidade da empresa, que ela tem que capinar mato, uma série de coisas. Passou de 3 metros, a empresa não tem responsabilidade nenhuma. E nós estamos falando da Serra do Mar, que é uma área de preservação federal. Ou seja, ela não pode mexer. A dúvida é agora, quem tinha que fazer a supervisão, já que geólogos dizem que ali o mato não dava sinais e que não era uma área de risco porque o morro não era íngreme. Informação falada, inclusive, Rafa, pelo próprio governador do estado ontem. Durante a entrevista em que ele estava lá. A gente vai trazer já os detalhes. Mas e a PRF? Isso, pois é. A PRF diz o seguinte, o contrato segundo a empresa. Quando tem algum problema, ela avisa a PRF, quem bloqueia a pista é a PRF. Já tinha uma queda de barreira, já tinha, por exemplo, uma enxurrada em meio à rodovia, os carros pararam, veio o deslizamento e pegou. Vamos pensar assim? Se tivesse um tiroteio, tá? Ou um acidente muito grave com vítimas, quem seria avisado? A PRF, para garantir a segurança da via, para fazer orientação. Até porque a multa ela continua dando na via, não continua? A multa não tá lá? Então ela continua sendo essa responsável. Gente, o MPF abriu uma apuração e a PRF disse, nós vamos contribuir com tudo. Acabou de falar aqui a informação. Vão contribuir com tudo que o MPF pedir para apurar responsabilidades. Nós não estamos falando de culpabilidade, nós estamos falando de responsabilidade, para que essa tragédia seja evitada. E a gente precisa aprender a refazer os contratos de concessão das rodovias, Rafa. Porque agora começou o jogo de empurra. O DENIT empurra para a NTT empurra para a empresa empurra para a PRF devolve e ninguém sabe nada. A Agência Nacional de Transportes Terrestres diz que eles estão acompanhando. Acompanhando o quê? Pela televisão? A gente fica se perguntando assim. Cadê? Esse acompanhamento ele não vem com um relatório diário do que está sendo observado? O que é comum em todas as manifestações é o seguinte, né? Tanto do governo do Paraná, quanto a Polícia Rodoviária, dos bombeiros, enfim, de todas as partes organizadas, inclusive a concessionária, é que nesse momento a prioridade é a questão de resgate de possíveis vítimas. Num segundo momento é que vão falar sobre as condições de segurança com análises daqui para frente. A dúvida que fica para que você, ouvinte, possa ter segurança, né? E nós também, né, Riva? Quem for transitar pela rodovia. Essa garantia. Exatamente, essa garantia de que, de fato, foi uma ocorrência, uma catástrofe natural. E pronto, aconteceu, não havia o que fazer, era inevitável, né? O problema é que, como a ocorrência se deu em outras BRs também, você fica se perguntando, né? E pelo fato de existir em algumas delas concessão, primeiro, a situação de, digamos assim, prevenção de riscos. E esse plano, a que ponto quem faz? anda? Segundo, a velocidade de ação, porque na 277, por exemplo, foi um mês. E pressão,
obviamente, né, de muitos setores importantes da economia em cima do governo federal, além do próprio governador Ratinho Júnior, para que um contrato emergencial fosse fechado, porque como é rodovia federal, é responsabilidade do governo federal. Então veio com um mês essa história do contrato emergencial para botar uma tela de proteção e fazer uma estrutura que pudesse conter e tal. Mas você passa ali na 277, quem viajou recentemente talvez tenha observado, tem uma pedra ali que parece ser soprar, ela cai, enorme. Tá na cara do gol. Tá na cara do gol ali. Eu não sou geóloga, nada, mas assim, passei e você percebe, não tem uma árvore, não tem uma encosta. Será que aquilo realmente é seguro? Existe um estudo técnico? A gente fica com essas manifestações por nota de que há um monitoramento, de que há um controle, mas a gente não tem um laudo na base demonstrando um documento, uma periodicidade técnica para falar sobre o assunto. Então mostra o estudo, Rafa. E nessa hora isso, tem que ser é o geólogo transparente. X, a equipe X assina, foi lá dia tá tal, aqui, olhou, não tem risco, estava previsto para voltar no dia X, dia Y, porque a gente precisa compreender melhor exatamente como é que funciona esse controle de acompanhamento de encostas, que é dito que é feito de quem é a responsabilidade. Exatamente. E a segurança, porque um ouvinte ali bem escreveu, desbloqueamos um novo medo, ir pra praia no Paraná numa temporada promissora desse jeito. Paraná e Santa Catarina, né? Santa Catarina, exato. Ó, nós temos aqui no Brasil, a gente tinha o Ministério das Águas uma época, lembra aquelas coisas todas? Que fazia esse monitoramento de encostas e tudo mais. Só que, por exemplo, o dinheiro para isso ano que vem é 1 milhão e não sei quantos mil. Como é que vai fazer isso, gente? Com esse pouquíssimo dinheiro? O Brasil é um país escalavrado, é um país escarpado, principalmente aqui na região sul. Você tem que monitorar. Nós precisamos de transparência nessa hora. Acho que a palavra que a gente tem que buscar aqui, Rafa, é transparência. Mostrem. Pronto. Muito bem, a gente segue falando sobre isso. Agora tem as informações aí do repórter Eric Mota, que desde as primeiras horas da manhã, mais um dia, aí acompanhando de perto a cobertura e a situação da 376. Eric, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Rafa, Riva e a todos que nos ouvem. Olha, os trabalhos aqui em Garuva seguem, portanto o que a gente percebe é que esse trabalho nos últimos 2 dias pôde avançar e muito. Eu preciso trazer aqui uma informação em primeira mão para nossa audiência, tá? Tem uma fala do secretário de Segurança do Paraná, Wagner Mesquita. Acabou de acontecer, a nossa repórter acompanhava, Vanessa Fontanella, né? Essa reunião foi a portas fechadas, a apuração em primeira mão dos jornalistas do Grupo RIC, Guilherme Rivaroli e Marcos Souza, trazendo, portanto, aí a fala do secretário Wagner Mesquita. Quem tá na live vai acompanhar o vídeo aí falando sobre a situação da BR-376. Vamos ouvir o que disse o secretário. Essa foi mais uma reunião de alinhamento e de coordenação dos trabalhos, né? Tem sido ininterruptos, mais uma noite em que o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a empresa operadora da rodovia trabalhou ininterruptamente. Hoje nós estamos chegando a quase 70, mais de 60 horas de operação ininterrupta no local e já temos um bom balanço. O prognóstico é até um pouco, com a gravidade um pouco menor do que já se esperava. Nós temos hoje constatado o envolvimento de 3 veículos leves nesse evento, 6 caminhões. Nós temos um saldo aí de 2 vítimas fatais, infelizmente, e de 6 vítimas atendidas com vida pelo Corpo de Bombeiros, 2 vítimas atendidas diretamente pela empresa e um total de 14 pessoas até agora envolvidas nesse incidente. A gente já começa agora a tabular ações de que forma essa rodovia vai ser vistoriada. A vistoria final está prevista para o início do sábado, amanhã de manhã, os órgãos todos, ao final do trabalho que vai ser realizado no dia todo de hoje, eventualmente até durante a noite, amanhã de manhã vai haver uma vistoria para saber se a via tem condição de ser liberada. O retorno da utilização da BR-376. É isso, secretário. Tá aí, portanto, em primeira mão a informação, amanhã de manhã, vistoria na BR-376 para verificar possibilidade de eventual liberação. É possibilidade, deixou bem claro o secretário de Segurança que comanda esse gabinete de crise, Wagner Mesquita. Então, por enquanto, vale a informação oficial da Polícia Rodoviária de que não há previsão.
né? É uma possibilidade para as pessoas já não saírem aí desesperadas numa demanda para poder tentar transitar na rodovia, o que não está garantido. Agora, vale dizer, né, Riva? De fato, tem que ter uma conversa, e o secretário com certeza tem pontos que não colocou ali na entrevista, Claro. para entender de quem é a responsabilidade e como é que fica daqui para frente a questão de segurança, além de compreender, obviamente, várias questões. Câmeras, cadê as câmeras? Indenização, fica com quem? Responsabilidade daquele trecho. Termina a parte de concessão? Não termina a parte de concessão? Então, Era possível evitar? Não era? Gente, a tendência e a conversa muito forte, nós estamos falando aqui conversa de bastidor para você agora, é que haja até uma federalização da investigação. A PF pode entrar na história para fazer a investigação, porque é uma concessão federal, a Polícia Rodoviária Federal tem a obrigação da segurança e do cumprimento das leis de trânsito e tem o dever de fechar a rodovia quando é acionada. Ela é federal. A licitação. Quantos veículos, mas são 2 vítimas? Então, assim, são contas e respostas que não fecham e que o Ministério Público Federal tem sim que entrar na situação com urgência, com essa federalização de investigação e cobranças, para a gente ter as respostas com clareza, certo?